Nesse sentido de ter sido muito novo, de vocês terem feito o roadshow com investidores gringos e tudo mais, você tem alguma história para contar nesse sentido? Algo que você falou: "Puxa, isso aqui foi difícil, isso aqui foi algo engraçado que aconteceu justamente por ter esse conflito cultural?" Ah, especificamente, não. Obviamente, o investidor ele demorou para entender o nosso negócio, Uhum. então a nossa própria valorização da companhia, as ações na bolsa, teve aquela primeira arrancada em função daquela bolha das commodities lá em 2008, 2009. Uhum. Depois veio a crise do Lehman Brothers Uhum. e a partir daí a ação ficou patinando num Uhum. patamar baixo. É, E vocês a entraram e a no mercado e a bem num período. e aí o mercado não entendia e não precificava adequadamente. Aí, obviamente, mais recentemente, Uhum. o mercado daí e 90% dos investidores nossos eram estrangeiros. Hoje hoje apenas 40 são estrangeiros. Então hoje a Uhum. gente conseguiu ao longo desses últimos 18 anos, também a empresa ser conhecida no Brasil. Uhum. Então nós temos hoje 60% dos investidores, que estão no free float na bolsa são brasileiros e tem um percentual significativo, um terço disso são pessoas físicas que lá atrás não investia em ações. Uhum. Hoje, apesar da bolsa não estar sendo o principal investimento dos investidores pela questão do juro alto, né? Uhum. Mas hoje a gente tem uma quantidade grande de investidores pessoas físicas, em torno de 70 mil investidores pessoas físicas, que são investidores nossos, né? Então isso acabou gerando maior liquidez no mercado doméstico. E aí o mercado doméstico, ele compreende melhor já, né? Hoje o mercado doméstico já compreende melhor o agro, se a gente voltar no tempo, há 15 anos atrás, as cidades brasileiras conheciam muito pouco do agro. Uhum. Hoje, apesar do agro não ser tão bem reconhecido em algumas situações, mas na minha visão hoje o agro brasileiro dentro do Brasil, ele já tem um reconhecimento bem importante no meio urbano, inclusive, coisa que há 20 anos atrás não existia. Perfeito. Existia uma discriminação muito grande. Hoje, a nível de Brasil, na minha leitura, já não é mais discriminado. Lá fora, o Uhum. Brasil ainda é discriminado, o nosso agro é discriminado em relação a outros países do mundo. Uhum. Mas isso é uma questão de tempo da gente demonstrar como é que a gente faz, como é que a gente produz aqui, que a gente vai romper essa barreira da discriminação e passar a ser reconhecido. É justamente o que eu ia perguntar, porque eu me recordo que quando lançou o Fiagro, que acho que foi 2022, 2023, que teve a legislação ali, eu lembro que no mercado o pessoal brincava, falava assim: "Não, agora analista aí que trabalha nos prédios aqui da Faria Lima vai ter que começar a usar botina, vai ter que começar a ir lá pra Goiânia, pra para Mato Grosso, entender como é que funciona e tal, porque é um universo totalmente diferente". E eu lembro que quando esse produto lançou, eu conversei com alguns gestores na época, eles me falavam uma coisa muito de, tipo, o Fiagro paga dividendo todo mês, né. Só que o agronegócio não tem um fluxo mensal, né, porque a safra não é de um mês. E eles falou eu lembro que eu conversei com um gestor uma vez que ele me falou assim: isso aqui só acontece para equalizar o desejo dos investidores, porque o Fiagro é um irmão, digamos assim, do fundo imobiliário, e o fundo imobiliário é de imóvel, que aí sim é mensal. Ele falou: "Poxa, faz sentido ser mensal no para quem tem imóvel, mas para o agro é difícil você chegar lá para o produtor, para a cadeia toda e falar: 'Pô, tem que ter um fluxo mensal'". Como é que tem sido essa interação do mercado financeiro em específico, né, os bancos já são muito conectados com o agro, né, o Banco do Brasil que tem uma carteira muito forte com o agro e tudo mais. Como é que tem sido essa relação desse ecossistema do mercado financeiro com o agronegócio, na sua visão, que é algo bem mais recente? Exatamente. O Banco do Brasil é o banco Uhum. tradicional que sempre financiou o agro e sempre conectado com os planos agrícolas de financiamento oferecidos pelo governo, né? Mais recentemente, os bancos privados vieram para o agro e hoje dominam o setor. Então, o Itaú, o Bradesco, o Santander, os bancos de cooperativas, eles estão no agro, estão financiando o agro, estão compreendendo como é que o agro funciona, compreendendo os riscos que estão envolvidos, estão sabendo fazer essa gestão de riscos. Então, é isso que está acontecendo. Então, hoje não é somente o Banco do Brasil, a própria Caixa Econômica Federal também veio financiar o agro também, né? Então, hoje, a cadeia de bancária do Brasil, eles estão hoje presentes no agro e estão compreendendo como é que o agro funciona, então isso está facilitando os financiamentos. Obviamente, tem às vezes alguns fundos que vêm com uma visão mais de curto prazo
e que às vezes não analisam profundamente o risco das operações, acaba gerando alguns problemas de crédito, como aconteceu nos últimos 2 anos, algumas recuperações judiciais, alguns CRAs que acabaram tendo problema. Então isso acontece principalmente quem não está com uma experiência suficiente Uhum. e que não tem conhecimento profundo dos riscos envolvidos. Aí acaba gerando esses problemas. Mas quando tu olha assim a cadeia como um todo, ela está muito bem suprida de financiamentos. Obviamente, grande parte disso a juro de mercado, né? A hora que o governo anunciar 500 e poucos bilhões de financiamento para o setor. Grande parte desse montante é juro de mercado, mercado Uhum. livre. O grande produtor ele não tem acesso ao juro subsidiado, tem Uhum. acesso apenas a 3 milhões de custeio, ao juro um pouquinho menor, na verdade. Então, claro, o pequeno e o médio produtor, ele tem um juro subsidiado e que acaba sendo importante para esse pequeno e médio produtor conseguir manter a sua produção e não pagar um juro tão alto, que hoje é o juro de mercado, e com juro alto, de certa forma, ele dificulta o setor, porque o setor é um setor que ele tem uma demanda de capital de giro bem importante, que o produtor, a gente planta, faz todos os gastos para depois colher e vender a produção, né? Então isso acaba gerando um ciclo financeiro que a gente chama longo, né? Então se não tiver financiamento, nem todo produtor tem capital próprio Uhum. para suportar esse ciclo financeiro da operação. Além de todos os investimentos, né? Uhum. A hora que pensa em comprar uma máquina, pensa em fazer um silo novo, é um dinheiro é um dinheiro que demanda. Então o setor ele é demandante de capital de giro Uhum. e de capital de investimento. Uhum. De custeio, porque o plano safra basicamente é só O custeio, né? custeio. Não, tem o Moder Frota, né? Então, que é a parte de financiamento dos investimentos também, né? Uhum. Que faz parte desse pacote do plano safra, né? Então Uhum. tem a parte de investimento e a parte de custeio.